Caro presidente desta sessão, senador Eduardo Suplicy, cara senadora Marta, senadora Lídice, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, caros servidores desta casa. Eu estou retornando de um roteiro eleitoral e político por 22 municípios do meu estado, o Rio Grande do Sul. E fiquei surpresa, ou melhor, convencida, presidente, de que a questão social envolvendo os aposentados é uma situação extremamente delicada. Foi o tema mais recorrente, mais presente, mais insistentemente abordado nesses 22 municípios, de quinta até ontem, percorridos por mim, pela minha assessoria, por parlamentares do meu partido, visitando e trabalhando, fazendo gravações para as campanhas eleitorais das eleições municipais de 7 de outubro. Em muitos estamos concorrendo com chapa pura, como se fala, só o meu partido, e em muitos outros concorrendo em alianças, o que eu acho extremamente positivo, na medida que uma aliança política impõe uma tolerância, uma convivência com um pensamento, às vezes, ideologicamente distante do que aquilo que defendemos, mas que o objetivo comum é trabalhar pelo bem da comunidade. Estamos em muitos municípios, mais de 40, com o seu partido, Partido dos Trabalhadores, em outros com o PCdoB, em outros com o PSB, em outros com o PTB, em outros com o PSDB, e assim sucessivamente. Essa é a natureza de uma eleição municipal, o que torna esta eleição e este pleito de extrema relevância. Uma eleição municipal, o eleitor ele está votando na autoridade, seja do executivo ou do legislativo, que define o seu dia a dia. A iluminação, a saúde, a educação, a própria segurança pública na comunidade, o lazer, o esporte, a própria abertura de oportunidades para os jovens, o ensino fundamental, médio e superior, que sempre demanda um cuidado maior dos administradores municipais. Por isso, esta eleição municipal tem um grande peso na consolidação da democracia e da convivência democrática. E foi durante esses 22 visitas a esses 22 municípios, senador Suplicy, que eu ouvi de todos, em todos os lugares, em várias regiões, de norte, centro, sul, oeste da fronteira, o mesmo pedido insistente e candente. Por favor, senador, ajude a melhorar a situação dos aposentados. E, claro, me refiro aí, senador Suplicy, aos aposentados do Regime Geral de Previdência Social e INSS. Lamentavelmente, enquanto eu conversava com a população do meu estado, nessas regiões, eu soube que a presidente Dilma Rousseff vetou a emenda do meu colega de bancada, senador Paulo Paim, do PT, e apoiada por nós todos, não só do Rio Grande do Sul, Pedro Simão e eu, mas por todos os senadores, a emenda de iniciativa do senador Paim, que garantiria recursos no orçamento da União do ano que vem, 2013, para assegurar um melhor reajuste às aposentadorias no regime geral da Previdência Social, o INSS, para aqueles aposentados que ganham acima do salário mínimo. Essa decisão, este veto da presidente, reforça a percepção que o governo não acolheu e também não aceitou a proposta do Congresso Nacional, e especialmente desta Casa, o Senado Federal. Há pouco mais de um mês, aprovamos aqui a Lei das Diretrizes Orçamentárias, incluindo a valorização das aposentadorias e pensões que estão acima do salário mínimo.
Votamos pela equidade, pela justiça econômica, pela justiça social em relação aos trabalhadores da ativa. A atual política de reajuste aos aposentados do INSS é, para dizer o mínimo, absolutamente injusta, pois há uma defasagem enorme entre o reajuste dado ao salário mínimo, que é merecido, aliás, e o reajuste concedido a quem ganha mais que um salário mínimo, como aposentado do INSS. E segundo dados da COBAP, a Confederação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, no ano passado, o reajuste dado ao salário mínimo foi de 14%, e para os aposentados que ganham acima do mínimo, apenas e tão somente 6% de reajuste. Neste ano, o reajuste foi de apenas 7%, e a dos aposentados ainda menor. É este o grande nó da Previdência. É aí que está a grande injustiça. Basta olharmos a posição do governo sobre o fim do fator previdenciário, ainda sem previsão para votar e ser discutido pelo governo. Não há ainda uma resposta definitiva por parte do Ministério da Previdência Social e, enquanto isso, a renda do aposentado vai ficando cada vez menor, mais comprometida, um empobrecimento, uma descapitalização dos aposentados que ganham acima do mínimo. Portanto, presidente Eduardo Suplicy, não posso concordar absolutamente com essa decisão contrária ao pensamento e à decisão do Senado Federal, pois sei que milhares de aposentados que começaram a receber o equivalente a 5 ou a 6 salários mínimos continuarão, após 3 ou 4 anos, recebendo apenas um salário. Mais uma vez, senadores e senadoras, o governo mostrou que, nesse caso, não há uma política clara para beneficiar os aposentados, consumidores ativos e que continuam movimentando a economia. No meu estado, o Rio Grande do Sul, senhor presidente, muitos aposentados e aposentadas são responsáveis pelo sustento da família e arcam pesadamente com os custos impostos pela inflação, que, mesmo controlada, vem corroendo a renda usada para a compra de alimentos, por exemplo. Ouvi de muitas aposentadas: senadora, faça alguma coisa. Meu dinheiro não está sobrando porque eu pago a mensalidade da faculdade do meu neto. E isso o senhor deve ouvir muito, senador Suplicy. Todos nós aqui ouvimos isso e nós ficamos sensibilizados por essas manifestações. O nosso limite de ação é muito fechado, é muito curto. É preciso lembrar, presidente Suplicy, que a população brasileira está envelhecendo. Dados do IBGE mostram que 7% dos brasileiros têm hoje 65 anos ou mais, e em 2050, o Instituto de Pesquisa calcula que esse percentual poderá chegar a 23% da população. Isso, senhoras e senhores senadores, mudará muito o jeito como as famílias gastam e consomem, e esse reajuste, claro, trará impacto sobre a economia brasileira. Por isso, peço aos senhores senadores uma atenção especial ao projeto de lei 76 de 2011, de minha autoria, que está tramitando nesta Casa e que já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, permitindo a isenção do imposto de renda de pessoa física para os rendimentos dos aposentados a partir do mês que o declarante ou a declarante completar 60 anos. O objetivo dessa proposta é valorizar os benefícios dos aposentados que ganham um salário mínimo e também aqueles que ganham mais, podendo beneficiar aproximadamente 8 milhões de aposentados. Isso poderá corrigir a renda e as distorções para essa categoria. Gostaria aqui de registrar, também em nome do senador Paulo Paim, o trabalho incansável que a Confederação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a COBAP, presidida por Varley Martins Gonçalves, vem realizando. E eles, ao mesmo tempo que o governo concedeu reajustes a muitas categorias de servidores públicos, ao nível de 15% na média, agora também estão preparados a uma grande mobilização, exatamente em função do que consideram uma injustiça para com os aposentados.